A gente se conheceu em meados de 2014, né? Acho que creio na metade do ano, mais ou menos. Nos conhecemos, nos vimos algumas vezes. As ideias batiam. Eu era muito nova, entre aspas, né? Eu era inexperiente. Não vou dizer que era nova, porque 25 anos não é uma pessoa tão jovem assim mais, né? Não é velha, gente. Eu tô com 34 hoje. E com o passar dos dias, dos meses, a gente resolveu morar juntos. Porque estava muito distante para mim ficar indo. E ele vindo para me ver. Era muito distante. Tipo assim, eu morava bem no interiorzinho, ele morava na capital do estado de São Paulo. Gente, primeira semana casada, né? Morando junto. Eu peguei, tinha enviado uns currículos para arrumar um trabalho. Nessa situação, apareceu uma vaga numa padaria. Aí eu peguei, agendei a entrevista e fui até essa padaria para conversar com o dono. Chegando lá, o dono falou assim, era perto do apartamento que ele morava, que a gente morava. O dono falou assim, Domingas, você se importa de ir comigo até a outra padaria, porque é lá que você vai trabalhar, pra gente explicar direito como que funciona? Eu falei, não, podemos ir. Aí eu montei no carro com... era um carro daqueles de, acho que é Fiorino que fala. E fui até outra padaria, que não era tão longe também. Aí chegamos lá, conversamos, acertamos tudo. Voltamos para a padaria, para a primeira padaria que a gente conversou, acertamos para começar no dia seguinte, né? E eu voltei a pé para casa, como era perto. Quando eu chego no apartamento. Não, perdão, eu cheguei no apartamento. Quando meu ex-marido chegou, gente, que eu contei que tinha ido na entrevista, como tinha sido. Eu contei tudo, eu não precisava esconder nada, porque eu não fiz nada. Menino, começou a me chamar de vagabunda. Falei, você é vagabunda, você tá carona de gente que você não conhece. Falei, eu fui fazer uma entrevista. Aí quanto mais eu tentava explicar, mais pior ficava. Aí eu comecei a chorar, ter crise de nervoso, né? Aí eu peguei-me, falou que não ia, ele falou que não ia mais ter relação comigo sem camisinha, porque eu tinha ficado com o cara. E aquilo ficou na minha cabeça, aquilo ficou na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça. E eu me desculpando, não sei pelo quê, porque eu não tinha feito nada, aí certo. E falando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Isso com 2 meses morando junto. Um monte de coisa. Aí certo, esse não deu certo. Aí eu arrumei um serviço numa empresa de call center, que era terceirizada da prestadora Vivo, né? Não era longe também não, era ali no Ipiranga, ali em São Paulo. Acredita que toda vez que eu tava perto de sair, ele tava na porta da empresa. E eu só saía com as meninas. Tipo assim, a gente deslogava, ia pra frente, né? Pra cada um pegar o seu destino, pegar o busão pra poder ir embora. Aí ele queria me pegar de surpresa, queria pegar alguma coisa. Isso que eu nunca dei motivos. Não tinha contatinho, eu mal usava rede social. E certo. Só que a gente chegou num nível de... O cara era tão doente, tão doente, tão doente. A gente chegou num nível dele não me deixar pintar a unha. Ele não deixava eu passar maquiagem. Ele não deixava eu pintar cabelo. Ele não deixava eu fazer minha unha, né? Já falava que era pra outro. Isso que eu nunca tinha dado motivos pra ele. E assim foi. Só que eu pensava assim, falava, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo, só pode. Quanto mais eu tentava acertar, né? Pra não deixar ele bravo, pra... Tipo assim, eu deixei de fazer tudo que ele queria, tudo. Não me arrumava mais, não colocava maquiagem, não podia botar perfume pra empresa. A gota d'água foi. Gente, eu tomei banho pra ir pro serviço, pra ir pra empresa, e coloquei perfume.
Lógico, eu não vou sair com cheiro natural, não sou naturalista. Aí ele falou, você vai pra onde assim? Eu falei, assim como? Eu já era uma pessoa que não usava roupa curta, não usava decote, não podia fazer nada. E ainda ter que andar fedendo por aí. Aí ele falou, não, oxe, vai tomar banho Não, não precisa tomar banho pra empresa. Você perdeu o que lá? Gente, eu comecei a ficar doente. Eu não dormia mais. Eu passava a noite inteira indo pro banheiro. Eu não conseguia mais me concentrar nas coisas que eu estava fazendo. Eu tranquei, eu tinha começado a estudar, não me concentrava mais nos estudos, a faculdade, né? Eu não me concentrava mais nos estudos. Eu fiquei tão doente com esse relacionamento, tão doente, tão doente. Foi um cara tão FDP que eu acho que o doente, na verdade, era ele. Até um dia que a minha sogra falou assim, eu me peguei sozinha com a minha sogra, né? A gente conversando, ela falou assim, ô menina, ela me chamava de menina. Mas ele sempre foi assim. Com a ex-mulher, que é a mãe da filha dele, era a mesma coisa ou pior. Era briga o tempo inteiro, porque ela enfrentava ele. Ele saiu no tapa. Gente, não deixe isso acontecer com vocês. Isso faz o quê? 9 anos. 9. Eu vivi com esse cara os piores momentos da minha vida. Hoje eu posso falar que eu era dependente emocional. Eu fui dependente emocional. Eu fui manipulada. O cara realmente era um psicopata, porque isso não existe. Como é que você vai sair para um trabalho sem tomar um banho? Como é que você não vai se arrumar? Mulher, no caso, né? Não vai se cuidar, se higienizar. Aí, no dia que eu me livrei daquilo ali, gente, foi como se tivesse, meu Deus do céu, tivesse saído uma tonelada das minhas costas. Mas também no dia que eu me libertei, eu coloquei na cabeça, eu falei, nunca mais. Nunca mais. FDP nenhum vai me impedir de fazer o que eu quiser da minha vida. Nunca mais. Primeiro, amor de Deus. O segundo, o próprio. Viu? Nunca mais. Mas também eu comecei, graças a Deus, comecei a sair. Não conhecia muita gente, mas comecei a fazer amizade, comecei a sair, comecei a me desenvolver. As coisas começaram a fluir. A minha vida começou a ganhar outras dimensões muito melhores. Eu acho que se eu estivesse com ele, eu não tinha mais vida. Eu não teria, mas nem sei se eu estaria viva, porque eu acho que eu já tinha tirado a minha própria vida, porque eu não aguentava mais tanta pressão psicológica de um cara psicopata. Graças a Deus, eu agradeço a Deus até hoje, que ele nunca foi uma pessoa de agredir. Mas a pressão psicológica que ele fazia na minha cabeça, eu levava nome de vagabunda, eu levava nome de puta, sem sair de casa, gente. Nem no supermercado eu podia ir sozinha. O supermercado era um extra, se eu não estiver enganada. Era praticamente na esquina do apartamento. E eu não podia ir sozinha. Só quando ele chegasse do serviço. E totalmente doente eu fiquei. Totalmente doente. Aí, depois que eu me libertei, foi que eu entendi. E hoje eu não julgo as mulheres que vivem dessa forma, do jeito que os homens querem, tá? Não julgo. Mas se tiver alguma forma de você sair, antes que seja tarde, saia. Suma. Não deixe endereço, não deixe telefone, não deixe nada. Suma. Foi assim que eu fiz. E eu não fiquei na mesma cidade que ele, não, viu? Eu dei meus pulos. Com muito sacrifício eu fui morar sozinha, num cubico, num quartinho. E quem perdeu? Obviamente ele.